Boa noite. O direito é um ambiente hostil às mulheres. Esta é a opinião de 17 juristas de todo o Brasil que, juntas, acabam de lançar o livro Manual Jurídico Feminista. A obra combate o machismo na doutrina jurídica e desafia homens e mulheres a repensar leis, normas e princípios estabelecidos. Este novo olhar propõe que seja levada em consideração a voz, a escrita e a condição feminina. O objetivo não é travar uma revanche contra os homens, mas combater a opressão, a violência de gênero e lutar por mais igualdade. O Opinião Pernambuco de hoje recebe duas autoras do livro Manual Jurídico Feminista. São elas, Caterine Lages, pesquisadora em Direitos Humanos e de Violência contra a Mulher, e Ana Pontes, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindas hoje aqui para falar desse livro que eu quero começar, inclusive, mostrando aqui, focando, que é o Manual Jurídico Feminista. E a minha primeira pergunta vai para Caterine. Caterine, por que um Manual Jurídico Feminista? Inclusive, vocês colocam no início que o livro partiu de uma inquietação. Isso. E, então, por quê? Por que a gente precisa ter hoje uma obra como esta? Então, nós ainda temos uma grande dificuldade, mesmo sendo 2019, né, de assimilação mesmo das estruturas de poder, a reflexão e as indicações que as mulheres têm feito, né, sobre como os processos de elaboração e muitas vezes de aplicação dessas leis. Então, há uma necessidade, essa inquietação ela não é recente. Ela tem um processo histórico, né? E desde então a gente vê de forma esparsa, né, as mulheres produzindo cientificamente, né, interessadas em ocupar esse espaço, para que o direito ele possa de fato ser produzido pela voz das mulheres, né, a partir de suas reais necessidades, e não necessariamente tem se encontrado essas respostas ou essas necessidades atendidas pela representação, por mais sensível, né, que ela se coloque, o direito ele precisa de fato reproduzir as vozes, já que somos muitas, já que temos necessidades diversas, né, então que capte a essencialidade de que há uma diversidade de mulheres e nessa dimensão como é que pode se responder para que de fato se garanta a cidadania e a democracia. Ana, eu falei no início porque eu tirei, inclusive, da apresentação do livro. Por que o direito é um ambiente hostil às mulheres? Primeiramente, boa noite. É uma alegria estar aqui falando desse tema tão importante. Quando nós dizemos que o direito é um ambiente hostil às mulheres, é muito comum que as pessoas utilizem o que a gente costuma dizer que é o argumento do enfeite da mesa. Que é dizer, não, mas veja, existem mulheres, sim, existem mulheres no direito, existem mulheres nos campos que são tradicionalmente dominados pelo direito, como, por exemplo, né, o poder legislativo, o poder judiciário. Nós vimos essa situação, nós vemos algumas mulheres, mas o que nós questionamos é justamente que qualidade da participação feminina tem sido permitida a essas mulheres. Né? Espera-se um comportamento docilizado, espera-se um comportamento também que não abale as estruturas, que é o que nós brincamos de enfeite de mesa, que é muito comum a gente ver num congresso, num ambiente acadêmico, num ambiente político, num ambiente jurídico, alguém fazer sempre uma referência ao aspecto visual das mulheres, ao aspecto físico, e esperar que nós aceitemos isso de uma forma muito positiva, sem observar que os elogios, por exemplo, entre os homens na área jurídica é o saber, é o conhecimento, etc. Então, nesse ponto, quando nós dizemos que o ambiente é hostil, as mulheres que não se enquadram ou que não aceitam ser
subalternizadas ou servir de enfeite ou que não questionem, né? Há espaço para as mulheres que não questionam a ausência de representação. Ora, nós somos maioria numérica na população. Como se explica que tantas e tantas situações as mulheres sejam minoria na representatividade? Em especial, esse é um dos temas que eu trato também, num dos meus artigos no livro, o efeito que a gente chama de teto de vidro. As mulheres até entram, são muitas estudantes, por exemplo, no campo jurídico, muitas estudantes do curso de Direito, elas entram no curso, mas elas não atingem os cargos de poder que poderiam, entre outras coisas, facilitar a entrada de novas mulheres. Sim. Então, ele termina sendo um lugar hostil. Agora, o livro, com esse nome de manual jurídico, ele é voltado para advogadas, para estudantes de direito, ou homens também, né, que se interessem pelo tema, que acho que isso é um ponto que eu quero tocar daqui a pouco, acho que é muito importante também, Muito né? valente. Ou não, ele é um livro para qualquer pessoa que tem interesse por feminismo. A intencionalidade dessa obra é ofertar à sociedade, né, uma outra perspectiva de se refletir, né, o direito. Então, lógico, embora tenham temas jurídicos, ele de fato é um livro jurídico, Sim. mas nós, quando escrevemos, imaginamos que ele poderia chegar a outras mãos, a outros campos de saberes, né, inclusive para dialogar com mulheres que muitas vezes não estão ocupando esses espaços acadêmicos, né, porque sobretudo, essas reflexões, elas servem, né, a todas nós. Elas implicam as nossas questões cotidianas, né, os nossos desejos, anseios e, muitas vezes, frustrações, né? Acreditar que, por exemplo, a justiça seja uma ferramenta de empoderamento, libertação das mulheres, às vezes se encontram tantos obstáculos, e aí pensar e refletir e apontar, por exemplo, outros cenários e estratégias é fundamental para que a gente possa, de fato, estar construindo uma sociedade livre. Então, esse manual é feito para todas, para todos e para todes. Sim, mas são 16, e com Carolina Ferraz, que Isso. organiza, né, que é aqui de Pernambuco, são 16 autoras, com Carolina 17. E como é que vocês selecionaram? Quem são essas mulheres que estão aqui na obra? Se eu posso responder, interessante. Carolina saiu buscando perfis bem diferentes, e isso foi interessante. Mas como já posso adiantar isso em primeira mão, como a intencionalidade também é que se torne uma coleção e não apenas uma obra, nós estamos buscando diversificar ainda mais a coleção que vai se seguir, com justamente as juristas que são mais invisibilizadas, as juristas mulheres que são mais invisibilizadas no cotidiano do direito, também na nossa própria sociedade. Eu queria complementar o comentário de Caterine sobre para quem serve a obra, que para nós essa foi uma preocupação tão grande que houvesse o que nós chamamos de transposição didática, ou seja, um linguajar que seja acessível também a quem não é da área, não utilizar excessivamente jargões jurídicos, embora primando pelo cuidado, que um dos acordos que Carolina Ferraz, queremos até mandar um beijo para ela, que organizou o nosso trabalho, um dos acordos que ela fez é que negociou com a editora Letramento que a cada 200 exemplares vendidos, 40 exemplares serão doados a coletivos de mulheres, ocupações, comunidades quilombolas, escolas, universidades, justamente para que seja popularizado, esse conhecimento chegue. Então, a visão, a forma com que nós organizamos também tem um ponto bastante interessante. São os grandes temas primários do direito. Ou seja, é uma visão nova que também vai ajudar aquele aluno ou aquela aluna que está chegando no curso de direito e vai ver temas que sempre foram dados de determinada forma, meio solidificada e cristalizada, e o nosso livro apresenta uma perspectiva diferente. São temas como, por exemplo, hermenêutica jurídica, que é a forma de interpretar e compreender as leis. Já ia pedir para você explicar. A hermenêutica jurídica, isso interessa a qualquer cidadão, qualquer cidadã. Por que a lei diz uma coisa e a forma que o juiz ou a juíza interpreta é essa? Nós trabalhamos as fontes do direito, a gente trabalha quais são os principais livros lidos e por que sempre são lidos os mesmos autores. Então, nós oferecemos não só o contraponto, mas nós avisamos. Dentro do livro, por exemplo, eu fiz questão de chamar
de chamar atenção para trabalhos de novas juristas feministas indígenas, juristas feministas negras e mesmo falar daquelas que foram invisibilizadas ao longo da história, como, por exemplo, as Aqualtunes, que fizeram um trabalho maravilhoso, um coletivo negro, que fez um trabalho maravilhoso, que deu o desenho que a nossa Constituição de 88 tem hoje em dia. E que nós não sabemos desse trabalho invisibilizado. Então, essas coisas podem e devem ser encontradas no livro. E o nosso trabalho se organizou de forma temática. Então, existe uma sequência, uma linearidade no livro muito boa. Quer complementar? Sim, porque, veja, a gente chega nesse momento, né, de uma conjuntura implicada, né, politicamente, tem reverberado, assim, majoritariamente sobre as mulheres, sobre a vida das mulheres. Então, o compromisso principal desse livro é uma quebra de um silenciamento histórico. Sim. Né? Esse livro ele é dedicado a Marielle Franco. Né? Acho que é importante a gente estar reconhecendo que, desde o golpe de 2016, o extermínio, o assassinato, né, de Marielle Franco, ele se coloca como um fato que é um aviso para todas as mulheres, né, que encarnam categorias ou identidades interseccionais, uma mulher negra, uma mulher bissexual, uma mulher periférica e uma mulher que está ocupando um cargo importante, né? Muito bem votada, de grande expressão. Sim. Então, como é que as mulheres ocupando espaços de poder, espaços interessantes e que são formuladores de direito, né? Como é que isso se reflete, por exemplo, e dialoga com a realidade jurídica, com a praxis jurídica? E como é que nós, nesse compromisso, vamos apresentar esse debate quebrando esse silenciamento, né? Sim. Histórico, né? Nunca foi nos dado, na verdade, um espaço, nunca foi gratuito, é sempre na base de muita luta, de muita reflexão e de muita conjunção de mulheres. Sim. Então, é preciso que houvesse, de fato, né, uma obra como essa, urgente, para que mais mulheres, né, entendam esse também, sobretudo, como espaço nosso, um espaço delas. Mulheres, inclusive, que não poderiam estar acessando pelas vias normais um livro. Sim. Agora, trazendo um pouco para o cotidiano, né? Acho que a gente conseguiu agora fazer um panorama do que é um livro, trazendo para o cotidiano. A gente sabe que as políticas públicas, elas têm que obedecer às leis, não é? E quando eu falo de políticas públicas, as referentes à amamentação, jornada de trabalho feminina, campanhas de vacinação, por exemplo, licença maternidade, parto humanizado, enfim, tudo isso é política pública, né? Tem que obedecer às leis. As políticas públicas hoje atendem aos anseios femininos, na opinião de vocês? Eu acho que isso é uma pergunta assim, extremamente pertinente. E as pessoas frequentemente confundem lei com política pública, né? A política pública é uma forma de você efetivar a lei. Sim. Então, é muito comum que quando algo saia do script, quando a situação decepciona a população, a postura é sempre clamar por novas leis ou clamar por dureza. De certa forma, isso mostra um pouco a nossa imaturidade, né, enquanto cidadãos e cidadãs, que é como lembra a criança que clama por castigos mais fortes, mas não está preparado ou preparada para tratar a situação maduramente. Um dos problemas fundamentais de termos políticas públicas, em especial, como você falou tão bem, para as mulheres ineficientes, se encontra pelo fato de que as mulheres não elaboram essas políticas públicas, né? E também a subrepresentação das mulheres. No Congresso, nesse sentido? No Congresso, em vários, aí não apenas no Congresso, mas a gente vê isso nos tribunais, a gente vê isso em várias instâncias de poder. Mais uma vez, aquela ideia do telhado de vidro. Sim. Eu escrevi um artigo, juntamente com meu noivo, bem interessante sobre o assunto, que era justamente sobre a subrepresentação na candidatura feminina. Ora, nós temos uma lei para poder acertar essa quantidade de pessoas equilibradamente, que deveria ser desnecessária, até porque numericamente nós somos superiores nesse aspecto.
Mas nós encontramos dois problemas aí. O primeiro é mulher não vota em mulher, né, que nós conhecemos. E aí, voltando ao que eu tinha comentado, é muito comum as pessoas pedirem gravidade, pedir o castigo ou pedir a agressão, a violência, culpabilizando as mulheres. Culpa de vocês que não votam em vocês mesmas. E aí não consegue compreender que a mulher que não põe credibilidade em outra mulher, ela está submersa numa estrutura muito mais forte que ela, que é o que nós chamamos de patriarcado. Ela aquela cultura de não confiar em outras mulheres, inclusive nesse momento, no momento de ser representada. E o resultado disso nós pagamos muito pesado, que é justamente nós não termos políticas públicas bem desenhadas. Muitas vezes, inclusive, não é má vontade dos representantes, dos parlamentares homens, não é. Muitas vezes é a falta de conhecimento efetivo da realidade das mulheres. Representatividade, né? Que está sendo tão falada. Eu vou ter que dar uma pausa, mas é rapidinha. Hoje a nossa conversa é sobre manual jurídico feminista. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está discutindo hoje o livro Manual Jurídico Feminista. Para esta conversa, convidamos Caterine Lages, pesquisadora em Direitos Humanos e de Violência contra a Mulher, e Ana Pontes, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 98830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. E aí, imaginando violência sexual de uma maneira mais ampla, eu também queria que vocês destrinchassem um pouco esse conceito. Toda mulher já passou, se não toda, mas pelo menos grande maioria, já passou por uma violência sexual. Se a gente pensar essa violência sexual de uma maneira maior, ser interrompida por um homem na fala, ser tida por esse homem como posse dele, enfim. E é todas esse leque aí de opções? Sim, está estruturado de uma maneira tal, né, que todos os números que a gente possa trazer aqui sobre estupro, a expectativa é que esses números representem apenas 10% dos estupros que ocorrem, né? E isso se dá justamente porque, culturalmente, há um processo de culpabilização das mulheres e responsabilização pelo acontecido, né? E esse processo de silenciamento, ele começa na mais tenra infância, né? A gente vai ver, assim, quantos casos de abuso são cometidos e que ficam nas relações intrafamiliares, né? Não se quer expor, não se quer, na ideia de não vulnerabilizar, inclusive, a imagem do autor da agressão sexual, né? Então, ainda nós temos um grande tabu, né? Nós temos um grande tabu que envolve esse tema. A sexualidade, ela é compreendida de modo muito equivocado, não é? É um aspecto muito importante para ser debatido e construído nas escolas, justamente para que se fortaleça um processo de prevenção, não é? Que as crianças se tornem adolescentes e jovens, compreendendo todos os processos de mudanças que acontecem em seu corpo e, principalmente, né, que sejam ensinadas a identificar, que é muito começa de forma muito sutil. Pois era, essa minha pergunta. Acontece da mulher nem saber que ela está sendo abusada? Isso é comum, vocês que estão nessa área? É comum, é bem comum, justamente porque há pouco debate. E olha que mais recentemente a gente tem uma efervescência, né, de mulheres que estão refletindo, de movimentos de mulheres ocupando espaços na educação, no direito, enfim, na mídia, né? Então, esse tema, ele, na verdade, dialoga muito com o que a gente acredita, com as nossas angústias, né? E isso também com muitas mulheres. Então, assim,
O corpo das mulheres parece um lugar que deve ser inabitado, inclusive por ela mesma, né? E essa mensagem ela vai sendo construída desde pequenininha. Fecha as pernas, você não pode ir para a rua, não há uma socialização, né? Você tem que ter vergonha do seu corpo, né? Qualquer movimento que você faça, a sua roupa, né? Ensinada que ela insinua e não é responsabilizado quem está sentindo algo estranho e inapropriado, entende? Então, isso tem vários elementos que vão se somando, né? No processo de quando as meninas fazem perguntas, como é que essas perguntas são recebidas, né? Se esse questionamento ele é acolhido ou se ele é refutado. Ou seja, a gente vai aprendendo, né? A calar. A ser silenciada. E a ser silenciada. Ela está falando disso aqui, né? De tudo que ocorre com as mulheres. Aí eu quero passar rapidamente pela evolução das leis. Se é que eu posso chamar de evolução, aí são vocês que vão me dizer. Em 1962 foi quando a mulher deixou de ser considerada civilmente incapaz, ou seja, até 62 as mulheres não eram civilmente incapazes. Em 67 foi quando a discriminação contra a mulher foi considerada incompatível com a dignidade humana. Trazendo, eu não vou, né, tem outras coisas que ocorreram, mas eu vou ser sucinta. 2006 foi a Lei Maria da Penha. E também, trazendo mais para cá ainda, 2018, ano passado, importunação sexual passa a ser crime. Juntando com o que a Caterine acabou de falar, com essas informações, as leis têm sido satisfatórias no sentido de proteger as mulheres? Disso que Caterine acaba de citar? Perfeito. Eu considero que foi excelente a ideia, inclusive, de divulgar a lei de importunação sexual, que foi aplicada em especial agora no Carnaval, Sim. porque nós temos, né, várias situações assim. E aí, mais uma vez, vem a grande discussão que é indispensável entre lei e política pública. Em nosso livro tem um material maravilhoso, tanto de Michele Agnoletti, como o capítulo também de Andrea Campos, que discute de maneira muito, muito inteligente, de maneira aprofundada, toda a questão jurídica do direito à mulher ao seu próprio corpo. Então, por exemplo, Michele, ela trabalha a questão do estupro marital, o estupro dentro das relações, que é outra violência que muitas mulheres não percebem. Andrea Campos faz todo um apanhado histórico justamente dessa situação, o Estatuto da Mulher Casada, a mulher que seja parte ou não suficientemente até parte o nome nas da discussões. lei, né? Estatuto da Mulher Casada. Exato, da mulher que é Nessa capaz condição. ou não é capaz, exato, da incapacidade ou da capacidade. Então, o que nós vemos muitas vezes é que nós temos, respondendo a sua pergunta, nós temos boas leis. Eu consideraria leis atrasadas, porque não seriam atrasadas em si, mas que vieram um pouco tarde para os nossos anseios. Mas o problema maior que nós temos são políticas públicas de qualidade que acolham essas mulheres quando elas tentam fazer uso dessas leis. O que é que nós vemos? Temos a Lei Maria da Penha, excelente. O que é que ela determina? Que a mulher que vai fazer o boletim de ocorrência, né, nesse caso, vai fazer a comunicação do crime, da situação que ela está vivendo, a pessoa que a acolhe, que frequentemente termina não sendo o delegado ou a delegada, mas a pessoa que a acolhe na delegacia tem 24 horas, em média até 48 horas, para encaminhar ao juiz ou à juíza o pedido de medida protetiva. O que é que nós vemos com frequência? Essa política pública não adequadamente colocada, as delegacias não adequadamente humanizadas, falta de delegacia de mulher 24 horas, como se essas violências acontecessem apenas em horário comercial. E nós vemos situações de que falta de treinamento e sensibilização para homens e mulheres serem parceiros da erradicação dessa violência, faz, por exemplo, com que servidores tentem dissuadir as mulheres ou opinem sobre o direito dela pedir medida protetiva. Nós já vimos vários casos assim, que a mulher pede e, de certa forma, quem a recebe sugere que é ele ou ela que vai decidir ou não aquela medida, né? E não é, na verdade, é o juiz ou a juíza. E nós vemos também situações de mulheres, né? Se costuma dizer muito, as mulheres não falam, as mulheres, a culpa é dela que não falou, ela apanhou e permaneceu calada. E aquelas mulheres que fazem 8, 10 boletins de ocorrência,
né, que gritam. Nós temos um vídeo, inclusive na internet, bastante conhecido, de uma mulher que sobe na traseira de um carro e começa a gritar, dizendo: ele vai me matar. Eu já fiz vários boletins de ocorrência, ele vai me matar. Eu estou gritando nas ruas pedindo ajuda. E ela é morta 2 dias depois. Então, o que falta é uma rede de acolhimento adequada e eficiente para que essas leis se transformem em realidade. Esse é o desafio. Caterine fez um sinal querendo complementar. Sim, porque acho que é importante a gente mencionar que em 2009 tem a Lei da Dignidade Sexual, que amplia o conceito... 2009, né? Que amplia o conceito de estupro. E pasmem, né? É um momento em que a legislação reconhece o estupro também de meninos e homens. Seja porque até então era atentado violento ao pudor. Seja, nem a dor era permitida, né? Porque era questionada a sexualidade de meninos, caso isso viesse a ocorrer. Então, como na verdade, esse processo de legislação que a gente considera como avançada, ela é um processo de luta de mulheres, entende? Existe uma construção e de articulação de vários movimentos no campo nacional, local e internacional, né, que estão influindo, né, com muito esforço, com muita articulação, para que essas leis consigam traduzir. Então, não é algo realmente momentâneo. Existe uma construção, né, desses debates. E aí, pegando o gancho dela, eu queria aproveitar para falar daquele assunto que a gente tocou no bloco anterior. Uhum. O machismo também é ruim para os homens? Sim ou não? E por quê? É péssimo, meninos, homens, é péssimo para vocês. Principalmente porque retira a possibilidade, né, de humanizar as relações e de acessar as afetividades, né? Então, isso tem implicações no modo, inclusive, como vai se elaborar afetos positivos, afetos negativos, né, que colocam realmente os homens numa situação de conflito e de violência. E essa falta de acessibilidade, inclusive, a si, de elaborar melhor, né, as suas sentimentalidades, evidentemente que também vai hierarquizando homens. Sim. Né? Há uma construção, há uma expectativa social sobre o que se espera de ser eles, um homem, uhum, né? E o que se espera de ser uma mulher. Ou seja, essas características, elas não é permitido que seja questionado ou que elas passem por rearranjos. Né? E a gente sabe que existem muitas masculinidades, muitas feminilidades. Né? Então, é possível que a gente tenha uma sociedade mais livre, né? E mais bem resolvida, sobretudo. Talvez não estivéssemos vivendo esse cenário atual. Certamente não estaríamos, né? Onde, primeiro, nem conseguimos passar limpo nossa própria história quanto país. E estaríamos tratando das feridas históricas de como esse país nasceu, né? De feridas como a escravidão, né? O processo e a assimilação, a associação mesmo, de como se trata a propriedade, né? E como isso se reflete nas mulheres. Está aí o texto da Andréa, né? E, enfim, da Anelé também. Mas como é que eles podem, Ana, Caterine, um homem que se interesse, que ele tem essa sensibilidade, não, o machismo também me afeta, porque também é esperado de mim um local na sociedade que de repente eu não quero ocupar. Sim. E como é que ele faz para se engajar nesse movimento de repente, mas sem tirar o protagonismo feminino? Porque isso também é importante que se fale. Como é que um homem hoje pode se interessar pelo feminismo, pode ser ativo? Eu acho essa pergunta excelente. E é uma das questões que afligem alguns homens que sentem a estrutura negativa, mas se sentem paralisados, né? Eu gostaria de complementar o comentário de Caterine num ponto fundamental. Existe toda uma mística, de certa forma, na maneira que os homens acreditam ou pensam a respeito de si mesmos e que termina sendo negativa, sim. O machismo e essa estrutura patriarcal também é negativa para os homens, até mesmo pelas fantasias que eles criam a respeito deles. Por exemplo, é muito comum, e nós vemos isso ser dito como se fosse uma verdade, que os homens são racionais e as mulheres são emocionais, apenas pelo fato de que as mulheres verbalizam mais as suas dores, os seus sentimentos.
Então, muitas vezes, o que nós vemos não é isso. O que nós vemos é as mulheres aprendendo formas de lidar com a sua própria agressividade, aprendendo formas de acolher, e o homem se sentindo angustiado, fechado, desesperado, que ele vai resolver de duas formas, normalmente. Ou buscando a ascensão social para ser aceito e amado, e nós precisamos discutir como o machismo oprime os homens na obrigação de serem bem-sucedidos financeiramente, né? Principalmente. E a segunda coisa que é importante a gente lembrar, será mesmo que os homens são mais racionais por falarem menos? E será que vale a pena pagar o preço, por exemplo, dos homens serem o gênero que mais se suicida? O que significa, o que há por trás desses suicídios? Outro ponto fundamental que eu acho que também é debatido em parte no nosso livro os homens têm uma ilusão de, por estarem às vezes socialmente acima das mulheres, que nós sabemos que na prática isso acontece, a cidadania masculina se apresenta como uma cidadania superior, oportunidades de trabalho, principalmente várias se forem situações. homens brancos. Né? Exatamente. E era esse o ponto que eu ia chegar. Muitos homens acreditam que estão ganhando num sistema machista, mas eles próprios estão sendo hierarquizados. Coisas que, por exemplo, nos grupos de discussão de masculinidade bastante tóxica, que são os grupos de homens que tentam se afirmar através da violência, eles próprios se caracterizam e se classificam em macho, alfa, beta e outros nomes. E não é à toa que entram num estado tão negativo de revolta por não conseguirem o que eles acreditam que têm direito, que termina acontecendo os massacres como nós vemos. Muitos com as características de um dos primeiros massacres, que é o massacre da escola técnica, que fez com que o homem buscasse matar, o rapaz buscasse matar, principalmente as mulheres que o tinham rejeitado. Mas aí é que vem a questão da violência da estrutura contra os próprios homens. O que a gente se pergunta é: que estrutura é essa que você acha que te faz bem, mas que te engana ao ponto de acreditar que você tem direito a X mulheres? E que estrutura é essa que te faz querer uma mulher que não te ama pelo que tu és, que não te respeita em tua integralidade? Porque se você continuar acreditando que o modelo tradicional patriarcal é o que vai te dar respeito e aceitação, não é verdade, porque você só terá respeito e aceitação de mulheres que não se compreendem e não se veem. E Agora, isso é muito negativo. Além disso, acho que a sociedade também cuidou de fazer um estereótipo bem negativo das feministas. Eu acho que é quase um demérito ser feminista. Você fala feminista, né? Assim, eu acho que vem à tona. Normalmente, eu estou aqui pensando, são aquelas mulheres tidas como mal amadas, raivosas, que não gostam de homem, né? Que não querem, vamos se livrar desses homens e o mundo será nosso. Isso também está a serviço estaria a serviço desse patriarcado? Porque pensa, nós antes, como objeto, né? Um objeto inanimado, um objeto que estava ali a serviço do prazer, né? Das decisões. E quando você percebe que começa a questionar as estruturas, começa a fazer aquelas perguntas das coisas mais básicas do cotidiano, e aí você reflete, gente, por que eu venho tomando essas decisões ou por que essas decisões, na verdade, elas não estão me deixando confortável, porque, na verdade, eu queria outra coisa, né? E que necessidade é essa que eu estou encontrando e que impedimento, né, eu venho enfrentando? Então, assim, esse estereótipo, ele serve à demonização das mulheres que ousam, né? Das mulheres que questionam, das mulheres que saem da caixinha, das mulheres que começam a fazer perguntas inconvenientes, né? Começam a denunciar, começam a questionar aquelas estruturas que antes era interessante que elas não fossem remexidas, que elas não fossem alteradas. E isso vem obrigando muitos homens a refletirem as suas posturas e, essencialmente, mudá-las, né? Nem que seja sob o formato de constrangimentos, né? E é verdade, existe um resultado óbvio na dinâmica como a sociedade lida, né? Passa a lidar com essas mulheres. De pronto, uma reação normalmente violenta. E bem né? negativa. Bem né? negativa. Enfim, mas não corresponde à realidade. Nós somos muitas, né? Os feminismos, eles são muitos. É importante que
se compreenda que, no ponto de vista da interseccionalidade, ou seja, não somente ser mulher, mas uma diferenciação entre ser mulher e uma mulher branca, uma mulher trabalhadora rural. Essa era a minha próxima pergunta. Acadêmicas, não é? Acho que Caterine comentou que também está estudando doutorado. Isso. E também do movimento social. Brancas. Para chegar até aqui, vocês também tiveram que passar por muitos constrangimentos? Ou não? O fato de serem brancas, acadêmicas, facilitou? Não, não facilitou. Os constrangimentos, eles existem, Sim. né? Porque você é colocada assim, bem, se você é bonita... Eu vou ter que interromper, desculpa, porque acabou de falar aqui que o tempo já passou, mas vou lhe devolver a palavra. A gente volta rapidinho hoje debatendo o Manual Jurídico Feminista. Estamos de volta com nossa conversa sobre o Manual Jurídico Feminista, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossas convidadas Caterine Lages, pesquisadora em Direitos Humanos e de Violência contra a Mulher, e Ana Pontes, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou devolver a palavra, a gente no outro bloco estava falando se brancas, acadêmicas... Tiveram também que passar por algum constrangimento para chegar até aqui, para serem as autoras desse livro? Sim, sim, sempre há, né? Obstáculos, empecilhos e uma tentativa constante, né, de nos colocar, como a Ana bem colocou, como um enfeite, né? Ou seja, o acesso até muitas vezes é permitido, mas que tem um papel limitado, né? Evidentemente que não somos mulheres resignadas, né? Então isso de fato nos mobilizou para a gente estar tendo avanços, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na força e na coragem de Carolina Ferraz de articular essas mulheres e ter uma proposta tão arrojada, né? A gente vê e as dificuldades que se deram a partir do processo, como ainda é desafiador. Do mesmo raciocínio, a gente pode refletir as dificuldades que as mulheres passam quando elas ocupam mandatos, quando elas atuam politicamente, pelo fato de elas serem mulheres e, sobremaneira, quando são mulheres negras, mulheres periféricas. É ainda mais difícil. Né? Ainda mais difícil. Imagine isso no cotidiano, né? Onde as mulheres enfrentam enormes dificuldades dentro do mercado de trabalho, possibilidade de formação. Né? Quando são mulheres negras, os desafios são imensamente mais difíceis. Piores. Né? E dentro disso também, que eu acho importante complementar, é que sim, nós temos um local de privilégio. Assim como eu comentei sobre o local hierárquico entre os homens, nós também temos um local hierárquico entre as mulheres. E o feminismo interseccional, que é a tônica desse livro, trabalha justamente isso. É muito comum satanizar as feministas como elas fossem exclusivamente um determinado perfil, ou a feminista liberal, ou a feminista que faz performance na rua. Mas um ponto fundamental é o nosso papel enquanto feministas acadêmicas que temos esse lugar de fala, que é justamente de puxar as outras. Existe uma frase excelente de Audre Lorde que fala justamente assim: não serei livre enquanto outras mulheres não forem livres, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Nós temos um local de privilégio, sim, como feministas brancas e acadêmicas, sim, que exige, entre outras coisas, ter empatia com as outras correntes de feminismo. Um exemplo que eu vou lhe dar bastante interessante é que muita gente associa, por exemplo, com todo o respeito pessoal que eu tenho, as feministas, a ideia da Marcha das Vadias, sem saber, por exemplo, que a Marcha das Vadias é contestada por uma parte das correntes feministas. Por exemplo, eu tenho uma profunda empatia e discuto no meu artigo, eu trabalho muito com a contribuição das feministas e juristas negras e indígenas, e também das transfeministas. Uma coisa que me fez muito, e eu até diria respondendo até aquela sugestão de que o que um homem apoiador da causa pode fazer, o mesmo que uma feminista branca pode fazer em relação a uma feminista negra. Ouvi-la, entendê-la,
Foi uma feminista negra que me disse uma vez, porque ela não se identificava com a Marcha das Vadias, com o uso da nudez, por exemplo, nos protestos, com o qual eu também não me identifico, né? Ela disse uma coisa interessante, ela disse: Ana, eu e minhas amigas negras, minhas companheiras, nós ainda estamos lutando para não sermos sexualizadas, para não sermos objetificadas. Então, no momento, nossa luta não é para expor nossa nudez, a nossa luta é para que nós não sirvamos de nudez para homem algum. Depois disso, eu passei a entender que, como feminista branca, lutar para expor a minha nudez prejudica a luta das minhas irmãs. Sim. E se isso prejudica a luta das minhas irmãs, eu não farei. Entende? Agora eu queria passar, né? As perguntas estão chegando, inclusive perguntas de homens, o que eu estou achando bem interessante. O primeiro foi Renato Gomes, da Estância, que parabeniza pelo livro e pergunta como é que vocês analisam o papel da mulher hoje na política do país. Mesmo sendo minoria, as mulheres, infelizmente, mas se vocês enxergam um avanço no país. Essa é a primeira. Tá. Bem, nós temos um grande desafio, né, que há uma carência de uma legislação que reconheça, né, e pontue estratégias de como lidar com a violência contra a mulher na arena política. Sim. Né? Então, isso já tem avanços aqui no Brasil, aqui na América Latina, mas no Brasil é pouco debatido, tanto no âmbito da academia, né, quanto aonde a política tem acontecido. E em política da forma mais ampla possível, seja em movimentos sociais, seja em sindicatos, né, seja em partidos políticos e seja na disputa política eleitoral. Né? Então, nós precisamos, na verdade, sanar, né, e começa com o diálogo. Bem, o papel das mulheres, a gente compreende que ele não pode estar desarticulado, né, da auto-organização das mulheres. Sim. Então, por mais que mulheres ocupem cargos políticos, a gente compreende que esse mandato, ou essa mandata, vai traduzir os anseios das mulheres quando, de fato, não perderem essa conexão, esse diálogo constante, né, e latente com o movimento de mulheres e movimentos de mulheres, né, essencialmente populares, mulheres negras, né, mulheres indígenas, que é uma forte auto-organização aqui na América Latina. Então, a gente percebe pouco se fala, né? A gente não escuta. Exato. E nós temos na grande cacicas, mídia, né, cacicas que estão fazendo uma nova forma, inclusive, de pensar o saber jurídico. Uma das coisas que eu acho fascinante primeiro, a criação delas próprias dos nomes cacicas, que não existe, né, na verdade, elas decidiram se chamar de cacicas. E é interessante as reflexões que elas fazem. Por exemplo, nós temos, inclusive, uma representante parlamentar, Joênia Wapichana, que trata coisas como propriedade intelectual e propriedade ambiental nas questões indígenas. Eles têm outra forma que contribui muito para o direito para ver, né, para nós vermos, para nós aprendermos. Temos questões interessantíssimas trazidas por juristas indígenas na área de direito ambiental. Então, nós só teríamos o que somar vendo visões que normalmente, infelizmente, são silenciadas, entre outras situações, pela invisibilidade na arena política, como a Catarina falou também, e da qual ela, junto com Elba, assina um excelente artigo sobre a violência na política. Agora, pegando o gancho, Marta Marques, do Morro da Conceição, parabeniza também pelo livro. Bom, e pergunta onde ela pode encontrar para comprar. Tem na editora Letramento, não é? Está com frete grátis, mas aqui na cidade a gente tem a SBS, que fica na Unicap, e a gente está articulando também com outras livrarias para que possam estar disponibilizando. Vai estar nas livrarias em breve. E nos lançamentos, né? Muito importante convidar todas e todos. Vir dar um abraço, né, gente? Discutir, se colocar, inclusive, né? E vir para os nossos lançamentos, que nós vamos ter vários círculos de diálogos e que nós precisamos ouvir as pessoas, e os homens também são muito bem-vindos, sobretudo, como a gente comentou, para escutar, mas também para se colocar como parceiros, né? Para utilizar os seus espaços de fala para apoiar um mundo mais justo. Então, nós temos tanto na Livraria da Católica, né, a SBS, como no próprio site da Editora Livramento, chega na sua casa, com online, frete né? grátis. Pode ser em qualquer lugar do Brasil. Super fácil, em qualquer lugar do Brasil. Já tem outro homem aqui também, Rafael Sacramento, do Hipódromo, que ele fala: boa noite, de que forma a cultura representada por mulheres e homens que defendem a ideia de mulheres
abre aspas, belas, recatadas e do lar, fecha aspas, enfraquece a figura feminina e retira o diálogo destas como figuras fortes e empoderadas, como Marielle Franco. Um homem, viu? Sim. Beijo, Rafael. Uma pergunta excelente. Bem, na verdade, nós temos uma cultura de primeiro-damismo, né? Que na discussão de colonialidade é um desdobramento do patrimonialismo. Ou seja, onde é que é interessante que as mulheres estejam? Como mais um patrimônio, né? Sim. Como extensão do lar. Ou seja, Perfeito. é permitido que elas venham para a arena política, mas como? À sombra. Sim. Né? Então, As primeiras damas. As primeiras damas, né? É um Acho que processo não cultural. incomodam, né? Acho que não incomodam, estão ali, inclusive, para dar o suporte, né? Alegres, felizes e sem questionamento. Então, você percebe que o que aconteceu com Marielle, né, é um recado para todas nós, né, que usamos, e muitas que estão ocupando politicamente, muitas vezes com suas vidas invadidas, né, com suas vidas modificadas pela forma como esse poder é hostil, né, ostensivo e violento, e que não permite que essas mulheres tenham a mesma dinâmica de usufruto e de ocupação desses espaços, o que torna bem difícil. Né? E que se utiliza também, né, Catarina, que é muito importante, eu gostaria de chamar a atenção, é uma reflexão que eu estou fazendo, estou até pensando como vai se transformar em outra obra, que o sistema patriarcal utiliza as próprias mulheres para serem carcereiras de outras mulheres. Essa pergunta também, beijo, Rafael, também. Essa pergunta foi inteligente e interessante por conta do próprio estereótipo que as mulheres alimentam entre elas mesmas. Eu costumo chamar isso de síndrome do capo. Capo eram os guardas judeus que topavam agir como carcereiros do seu próprio povo e carcereiras também que tínhamos mulheres. Então, frequentemente, as mulheres aceitam esse papel de bater em cima das próprias mulheres, de prender as próprias mulheres. Ela que diz, fulana não se dá o respeito, fulana não sei o quê. Então, às vezes, a gente diz, puxa vida, as próprias mulheres são inimigas. Na verdade, não percebem que isso está dentro de algo muito mais profundo. Essas mulheres foram treinadas para o denuncismo, treinadas para perseguir, treinadas para cobrar umas das outras a postura de bela, recatada e do lar. E eu sempre digo que é uma coisa muito, muito importante, é demita-se desse papel. Você não pode nem precisa ser carcereira de ninguém. Porque quando você levanta o dedo para chamar alguém de prostituta, para dizer que ela não é bela, recatada do lar, prepare-se, amanhã será o seu dia. Porque o dia que você sair, qualquer milímetro, até injustamente desse papel, ou quando lhe arrancarem desse papel, as mesmas pessoas que te apoiavam vão ser as pessoas que, infelizmente, vão te jogar na vala comum. A instrumentalização das mulheres para fazer esse papel, na verdade, dialoga muito com o que significa, né, esse sistema de dominação. Então, elas vão se perdendo e não pensem que o fato de estarem agindo assim as protegem de alguma maneira. Na verdade, que dá um prestígio entre os homens, de repente. Exatamente. Talvez. Elas estão ali sendo utilizadas, entende? A qualquer desvio, a qualquer necessidade, a vida dessa mulher, né, e as condições de trabalho são inviabilizadas rapidamente. Eu quero tentar... Aqui é um elogio. Helenilda França parabeniza a minha mestra Ana Pontes e as demais pelo manual jurídico. Ela é ex-aluna da Beijo, FBV. Helenilda. Maravilhosa, maravilhosa. Uma querida. Edna Santos, tema é bom e propício em tempos de muita violência, debate gratificante em busca de avanços e conhecimento em direitos humanos. Outro elogio. Agora, eu tenho mais uma pergunta. A gente tem... Quanto tempo? 2 minutos. Não sei eu acho até que, não sei se vocês vão conseguir responder, mas se vocês tentarem me responder e já passarem para as considerações finais. Depois de que a primeira presidenta foi impeachmentada, né? E aí, isso independentemente se você é favor, contra Dilma, independente de partidarismo, tirando todas essas questões... Mudou alguma coisa para o movimento feminista, essa situação? Isso e considerações finais. Tá, claro, mudou significativamente, né? Na verdade, mudou a maneira como a cidadania acontece para as mulheres, né? Porque ficou bem evidente que mesmo você sendo inocente, todos os mecanismos de acesso legítimos podem ser arrancados de você.
né? Basta você não entrar no jogo político. E isso dialoga com várias esferas da nossa vida, né? Então, é importante que a gente reflita sobre a violência contra a mulher em todas as esferas, inclusive na arena política. A nossa vida, ela implica diretamente, não tem nada na vida das mulheres que não dialoga com a política, né? Nós somos um ato político e de contestação insurgente. Ana, Perfeito. a gente tem um minuto final. Eu acho importante salientar que as pessoas estão muito polarizadas. Eu tenho um profundo respeito pela figura da ex-presidenta. Tinha várias críticas e ainda tenho. Por exemplo, eu sou professora de Direito Ambiental da Universidade Federal Rural e uma das críticas que eu tenho é a política ambiental dela. Então, eu tenho várias críticas e eu preciso, por uma questão de respeito, manter essas críticas no nível não só civilizado, mas no nível profissional. Mas, infelizmente, a ex-presidenta foi criticada no nível pessoal. Até hoje, ela é chamada no mundo para dar palestras e sofre constrangimento, como recentemente no aeroporto. O que foi feito, o processo de desacreditação e de violência com ela, realmente nunca vi algo similar. E acredito que é uma parte significativa por ela ser mulher. Muito obrigada por hoje. Delícia! Tem assunto para outro programa. Obrigada a você que viu as perguntas. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo.